Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos aguardar o pessoal entrar. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma palestra bem rápida com vocês, falar um pouquinho sobre robótica, né? Se os robôs realmente são inteligentes, se eles pensam de certa forma. O som tá tudo ok? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um okzinho aí para eu entender que vocês estão me vendo aí. Ah, eu vou colocar aqui no chat uns links de uns vídeos que, caso vocês queiram assistir depois, né, relacionado à minha apresentação, tá bom? Vou já deixar de imediato aqui. Bem, gente, então vou me apresentar para vocês. Meu nome é Marlete, eu sou professora também. E aí o tema, né, da minha apresentação aqui vai ser sobre robótica para vocês, sobre o foco principal sobre inteligência artificial, tá certo? Deixa eu só dar uma melhoradinha aqui na minha tela, porque aí eu fico com mais liberdade aqui para falar com vocês, tá bom? Então, eu faço doutorado na Universidade de Brasília. E a minha linha de pesquisa é interações homem-máquinas, utilizando de linguagem de processamento natural. Bem, então eu vou falar um pouquinho, né, da questão da robótica, né, como ela surgiu, né, desde de, da, dos primórdios aí da civilização, tá? Tudo começou com a ideia de automatização, principalmente no século XV, Leonardo da Vinci, ele já desenhava esses planos de humanoide. Para as pessoas, assim, que não têm muito conhecimento técnico, né, mas muitas vezes se baseia no que eles veem na mídia, entende como robótica praticamente os robôs humanoides, os robôs com aparência de humanos, que a gente chama de robôs antropomórficos. Então, essa ideia da robotização, ela surgiu também dessa parte de artes, desse imaginário lá do século XIV. Aí veio, né, as engrenagens, veio a máquina de babagem, os conceitos de válvulas mecânicas, circuitos integrados, toda essa evolução para que esse sonho fosse realizado de certa forma na implementação e construção desses robôs. Então, é só para vocês entenderem que não é algo que surgiu é, algo de 10 anos para cá, mas desde o século XV, né, já existia essa especulação de como construir esses robôs com aparência de humanos, tá? E aqui, que é interessante, eu coloquei, que é a área da mecatrônica, né, que é a área que está mais próxima da robótica, da implementação, que possui essas vertentes aqui, essas intersecções principais, que a área dos eletrônicos, da eletrônica em si, dos dispositivos que são necessários para a implementação, os circuitos que são formados através desses dispositivos, seja para controle ou para prototipação, o controle, que vai exigir também um pouco dessa parte eletrônica com mecânica também, né, desses sistemas, o software que está relacionado diretamente à programação, que é algo bem interessante, né, tem que ter essa noção básica aqui, e a mecânica que está relacionada aos movimentos, né, são as expressões faciais, o movimento do braço, a locomoção em si.
Então é uma área nova, né, a mecatrônica, e ela vai trabalhar com essas tecnologias que eu acabei de relatar aqui para vocês. Então, Asimov também na década de 50 ele trouxe essas 3 leis fictícias com relação, o uso dos robôs, né, da humanidade, o crescimento. E tem até um filme, né, que ele ilustra bem essa parte dessa questão dos robôs. Então ele diz assim na primeira lei que o robô ele não pode fazer mal a nenhum ser humano, nem de forma alguma. A segunda lei ele deve obedecer às ordens, né, do seu criador, desde que não fira a primeira ordem, né, a primeira lei. E a terceira lei ele tem que obedecer à primeira e à segunda, e tem que proteger sua integridade, com exceção desde que não fira o ser humano. Então, essas leis aqui, elas são bem interessantes, que é uma forma também de controle, né, vamos assim dizer, para que a máquina, ela não faça nenhum mal à humanidade. E essas aplicações da robótica? Essa questão de aplicações, elas são bem extensas, né, isso aí vai depender também da classificação que a gente tem na literatura de robótica. Tem a robótica industrial, com a palestra anterior feita ali pela Patrícia, que ela explicou de uma forma bem técnica mesmo, bem específica, bem interessante. Robôs de indústria, automotiva, pintura, utilizado também na agronomia. A robótica, ela pode estar presente também nos robôs manipuladores de cirurgias. Existe também a robótica educativa, que é utilizar esses recursos eletrônicos, utilizar também da programação para fazer prototipagem, que é algo que está crescendo muito hoje no Brasil, né, das STEAMs, que é bem interessante, é uma área bem bacana. Ah, a questão de desenvolvimento desses próprios dispositivos, desses sensores, se é grande, se é pequeno, de microcontroladores, design. Quando eu falo de design, eu estou falando do desenho em si desse tipo de robô. É robô da indústria, é o robô humanoide, que aparência você quer ter, se você deseja desenvolver um tipo de robô, então o design também é importante. E aqui eu faço uma observação pelo seguinte, que quando a gente começa a trabalhar com robôs em si, a gente desenvolve uma proposta para fazer um robô, de certa forma, construir, eu preciso saber a funcionalidade. Vai ser um robô de interação, vai ser um robô, de conversa, que tipo de expressão eu quero que ele tenha. E aí entra a equipe do design. Por exemplo, aquela humanoide, a Sofia, né, que até a pele dela foi patenteada, né, vamos assim dizer, né, o material que foi utilizado ali para expressar, né, a estrutura humana da face. E aí eu falo também de que quando eu falo de robótica em si, eu estou falando dessas principais áreas, tanto da mecânica, quanto da eletrônica, quanto da programação. Aqui, ó, nessa imagem que eu tenho, né, essa primeira que é um robô humanoide, é o Robonau, que também eu trabalho com ele, já tem quase 3 anos. Esse robô aqui, ele foi criado, né, foi desenvolvido pelo engenheiro há 10 anos atrás, da França, e a SoftBank, que é uma empresa japonesa, ela criou, né, ela desenvolveu esse robô aí, criou toda essa estrutura, esse design aí. Então, foi utilizada aí 3 equipes, aí as equipes dos programadores, as equipes dos engenheiros eletrônicos e mecânicos, e a equipe do design, né, para fazer essa aparência aí próxima aí de uma criança. Ele é um robô, criança, praticamente. O valor desse robô, só por curiosidade, caso alguém pergunte, né, 9.000, né, $9.000, né, e hoje o dólar está 5,10 em média, né, daí vocês fazem as contas que é um robô não muito barato. E sem falar que um robô humanoide não é um brinquedo, né, existe também esse problema aí, algumas pessoas entendem dessa forma. Esse robô aí, ele também pode ser utilizado em competições de futebol. Então, sempre tem esses eventos, né, anuais da robótica,
E aí tem essa competição dessas equipes, que tem algumas regiões do Brasil, né, que participam, que fazem a programação deste robô, que fazem a manutenção e levam eles para competir, justamente que é para explorar esses recursos de robótica. Aqui é de montagem também de indústria, esse aqui do meio, esses recursos eletrônicos, eles também podem ser utilizados para prótese também. Aqui eu tenho um tipo de humanoide na área de entretenimento. Hoje já existem bandas, feitas por robôs no Japão, né, que fazem shows. Aqui eu tenho um exemplo de um robô móvel, provavelmente nessa ilustração aqui é para entrar em terrenos íngremes, fazer mapeamento e tal. Eu tenho aqui também essa área de prótese também, áreas, afins da eletrônica, da mecânica também, dentre outras aplicações, tá. E por que que eu estou ilustrando tudo isso aqui para vocês? Para entrar num conceito bem interessante, que é o conceito de inteligência artificial. E o que que de fato vem a ser a inteligência artificial, qual é a praticidade dela, assim, no nosso dia a dia? Nada mais é do que um dispositivo que não é humano, óbvio, né, um dispositivo artificial, que eles foi criado esse artifício, esse recurso para fazer com que as máquinas pensem como os humanos. Por exemplo, nós podemos enxergar, nós podemos sentir o frio, nós podemos sentir gostos, sabores, interpretar uma mensagem. Então, é utilizar esses recursos, da inteligência artificial para implementar esses reconhecimentos humanos através da máquina, o que é um grande desafio, não é tão fácil assim. É claro que quando a gente se fala muito de robótica, a gente começa trabalhando com os microcontroladores, sisteminhas de automação, no caso da robótica educativa, e aí vai galgando os patamares aí para estar desenvolvendo, para chegar no nível de algo, assim, mais sofisticado. Eu estou comentando isso porque tem muita gente que pergunta muito nas palestras com relação a essas questões, e eu já estou prevendo também. Aqui mais um histórico, né, as ideias, né, começou ali com Aristóteles, né, que ele trouxe esses conceitos de raciocínio, de pensamentos, foi estruturando todas essas questões teóricas. Blaise Pascal, ele era filósofo, era físico, era matemático, e não tinha aquela separação, né, nesse século aí 16, século 17, essa separação que nós temos hoje, exatas e humanas, né, acabava se fundindo muito. Tanto é que a inteligência artificial, ela está presente em diversas áreas, não é necessariamente exata. E hoje, essa ciência, né, de inteligência artificial, ela, dentro dela, encontra-se uma sub-área, que é a área de machine learning, ou aprendizado de máquina. Ou seja, você vai ensinar aquela máquina a aprender certas funcionalidades, por exemplo, reconhecer pessoas no metrô, retina, imagens, objetos, interpretar mensagens, vozes, reconhecimento e etc. Então, ele é um campo, assim, muito amplo em que a gente está ouvindo muito falar, né, atualmente. É algo, assim, bem curioso. Aqui a gente tem também os precursores, também os pioneiros dessa área, que a gente não pode deixar de falar, sobre Alan Turing, tá, que ele também trouxe os conceitos, as contribuições, né, de engenheiro e pesquisador de criptografia para a gente. Esses cientistas aqui, e engenheiros, Ebert, Allen, McCarthy, Warren, Marvin, eles trouxeram uns conceitos bem interessantes. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa mensagem aqui, que ela retrata muito os dias de hoje, né. A tecnologia irá criar um novo tipo humano que irá coexistir com seus antecessores, enquanto se aproveita das vantagens da nova classe de ferramentas. Aí o pessoal fala muito: "Ah, mas as máquinas vão substituir os humanos, o que está acontecendo de fato?". Gente, nós já somos, vamos assim dizer, dependentes, né, das máquinas. Um exemplo é o smartphone.
né, a gente está vivendo uma época, assim, assim, um alto crescimento de acesso às lives através das mídias sociais. Então, assim, um pensamento da década de 30, né, em 1937, está muito, muito atual. E com certeza, esse pensamento aqui a gente vai carregar ele, né, estamos carregando isso. Esse engenheiro aqui, ele diz o seguinte, né, que, os especialistas, né, define a ciência como a engenharia de produzir máquinas inteligentes. Então, você vai embutir ali a inteligência. Hoje não existe uma máquina totalmente independente que faça tudo sem nenhum erro. O que existe são sistemas especialistas, de reconhecimento de pessoas, por exemplo. Só o reconhecimento de pessoas funciona muito bem. Temos reconhecimento somente de objetos, e não existe ainda um sistema extremamente integrado de inteligência artificial, tanto para falar, quanto para reconhecer, 100% autônomo, e isso eu estou falando mais dessa minha área de robôs humanoides, tá? Estou falando de robôs de indústrias, que não vai precisar de tantas, funcionalidades assim, tá? Mais algum conceito aqui que é interessante, né? Vai pensar como humano, espera-se que ele haja como humano e pense racionalmente como um humano. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens, né, desses desenhos aqui, desses filmes bem interessantes, que é os filmes, ficção ou realidade. Deixa eu só diminuir aqui. O Eu, o Robô, bem interessante. É, Aqui, Exterminador do Futuro, do robozinho aqui do Halo. Esse aqui do Shep, eu gosto muito dele, porque ele ilustra melhor, é um dos que ilustra melhor o que vem a ser a inteligência artificial. O que significa a inteligência artificial de fato. Então, assim, fala de um cientista que ele desenvolve um programa, esse programa aqui ele é furtado, aí à medida que ele começa a interagir com pessoas, ele vai capturando toda aquelas mensagens, aquelas frases daquelas pessoas ali do contexto, e ele vai inserindo dentro da memória dele, tá lá dentro da memória dele. E aí ele vai guardando. Foi feita uma pesquisa também, um chat de interação do Facebook com pessoas, e aquelas pessoas ali durante há uns 2, 3 anos atrás, elas começavam a falar coisas, assim, preconceituosas, palavras de baixo calão, discriminatórias e etcétera. Aí, o que aconteceu com aquele chatbot naquela época? Ele teve que sair do ar em menos de 24 horas, porque ele tinha aprendido tantas coisas ruins, né, que aí ele foi censurado. Ele acabou sendo um bot racista, preconceituoso. E isso é uma questão muito importante e tem que ser observada com delicadeza, né, que são os algoritmos. Nós, programadores, somos responsáveis pelo aquilo que nós desenvolvemos. Semana passada eu vi uma frase que falava assim, os robôs vão tomar os nossos empregos, reticência, se nós formos os programadores, reticência. Então, essa inteligência que eu estava me referindo à temática aqui da palestra, é justamente com relação ao uso da programação dos algoritmos de inteligência artificial, ok? Aí aqui a gente tem um exemplo muito clássico, tá, gente? Lembrando que eu coloquei os links lá, já tudo da palestra ali em cima no chat, tá? Para quem tiver interesse. O robô Sofia, que é bem interessante, só em termos de curiosidade, é, nós fazemos alguns movimentos, né, com a nossa face, do olho, da sobrancelha. A sobrancelha geralmente é em cima e embaixo, em cima e embaixo. Isso aqui eu estou falando de expressões faciais. Vamos supor, a nossa sobrancelha possui 2 movimentos, o olho, 4 movimentos, e por aí vai. Essa robô, só para vocês terem uma ideia, ela possui 63 tipos de expressões faciais. E cada expressão provavelmente são representada por um tipo de motor atuador específico aí. Então, assim, a equipe da programação dela, de engenheiros, muito pesada, uma equipe muito forte, né? E é interessante também,
para a gente entender o nível, né, de entendimento, né, dessa questão dos robôs humanoides. Aí aqui eu falei só alguns pontos principais, né, e os robôs geralmente eles podem expressar, eles não emitem emoções, mas eles expressam. Quem sente as emoções somos nós, humanos. Por exemplo, você vê um robozinho humanoide ou aqueles, robôs de companhias, alguns aqui eu vou mostrar já já para vocês, aí a gente costuma olhar e falar assim: "Nossa, que legal, que bonitinho, que fofinho". Então nós estamos expressando essas emoções, o robô não. A gente tenta fazer com que ele reconheça alguma coisa, mas não necessariamente, tá. Entender o nosso comportamento, aí eu vou falar da questão de links, né, de recomendações, seja do Netflix, seja do Spotify, por exemplo, você gosta lá de um heavy metal, e aí ele vai estar te indicando algumas músicas semelhantes ali para que você venha curtir ali as músicas, né, que são postadas, que estão gravadas ali, sei lá, no futuro ali comprar o produto. Ensinar o que é certo e o que é errado, são questões éticas mesmo, e também ao mesmo tempo filosóficas, e aí a gente tem muita gente fazendo leis aí, de proteção de dados, código, proposta de lei de inteligência artificial, e por aí vai, tem uma discussão infinita nesse sentido. Mas é importante ter essa discussão, porque vivemos em um país que mais, vamos supor, em média, metade da população não tem direito, vamos assim dizer, à internet, aos conteúdos de tecnologia. E aí cai nessa questão de fake news também, ou às vezes não consegue interpretar ali o conteúdo e por aí vai, enfim, não vou entrar muito nessa questão. Ah, Usar robôs como armas de guerra, não, existe muito, esse é um conteúdo, assim, bem pertinente. Existe uma lei aí internacional, né, que falam que as empresas que desenvolvem essas armas aí tecnológicas, elas são proibidas, né, de colocar algum produto, alguma máquina nesse sentido. Relacionamentos, que são aqueles robôs sexuais, que lá no Japão o consumo está crescendo muito, uma média de um robô encomendado por dia, até mais, mas a última informação que eu tive era um robô. E aí tem toda uma estrutura, né, robôs de companhia e pessoas que têm problemas de timidez, relacionamento, enfim. E aí, eles vão assumir nossas funções? Acredito que não. Olhando pela essa questão técnica de estudo, de implementação, eu acredito que não. Vou deixar isso aqui mais para as perguntas. Ah, alguém está falando alguma coisa aqui no chat, eu estou correndo aqui, vocês sabem. Aí aqui a gente tem um caráter de informação, de conteúdo de dados, porque a inteligência, para ela funcionar, a inteligência artificial, eu preciso de um conjunto de dados preciso, tá? E aqui é só um exemplo, né, de mensagens, né, de dados que são colocados na internet, o fluxo de informações, a cada 60 segundos, é muito conteúdo que é gerado ali, e às vezes a pessoa está lá acessando, compartilhando fotos de academia, e esses links, eles, através dessa informação, existem empresas que capturam essas suas informações, e essas informações servem de material, né, para que eles venham disponibilizar ali os produtos dele, né, visando a lucratividade, tá? Eu vou correr aqui, porque eu estou com pouco tempo. Essas tarefas, elas precisam ser bem definidas, né, para ser implementada. Hoje a gente está usando muito chatbot em sites de atendimentos, de vendas, e é algo bem interessante, que é o processamento de linguagem natural, que está dentro da inteligência artificial, tá? Então, tem pessoas, né, que dizem isso, que está se preocupando demais, né, em vez de estar estudando. Aqui é só uma chargezinha, aqui as linhas de pesquisa, né, os algoritmos principais de deep learning, de aprendizado de máquina, tá?
Aqui eu coloquei, assim, algumas áreas, visão computacional, conteúdo, tá. Eh, Aqui eu coloquei alguns aplicativos bem interessantes, tá, eu só vou ficar atenta por esse último que eu coloquei até lá no link para vocês, tá, gente. Pra você pode criar sua própria música baseada em um certos estilo. Tem um material também, é um programa da Microsoft que você escolhe ali os quadros daqueles artistas famosos e você monta o seu próprio quadro, ou seja, o algoritmo de IA, ele vai trabalhar em cima das características ali do seu gosto e vai gerar um quadro específico. E hoje também Facebook e outras mídias, eles oferecem, outros aplicativos de rejuvenescimento, de envelhecimento daqui a tantos anos, reconhecimento de retina e por aí vai. Ah, eu quero chamar a atenção agora para esses 2 robozinhos aqui, que eu gosto muito deles. O primeiro é um tipo de robô assistivo, né, para idoso, ou seja, pessoas que fazem uso de remédio contínuo. E esse primeiro robozinho aí, o Pillow, ele vai capturando ele vai capturando ali ele reconhece a voz ali, ele reconhece a imagem da pessoa ali, do paciente ou da pessoa que mora na casa, e aí ele separa a medicação e entrega ali para a pessoa, ele tem um copo ali debaixo dele, depois vocês ai, meu tempo acabou. Tá bom, meus amores, vou abrir agora para perguntas, meu tempo acabou aqui, porque tem outras pessoas aí que também vão palestrar, né. Isso porque eu tentei resumir ao máximo, vamos lá. Eh eu acredito que em algumas coisas, Thaís, não tudo, mas algumas questões. Ó, por exemplo, o meu robozinho, ele é um robô criança. E aí eu tô tentando trabalhar com eles frases de criança, para ele reproduzir, mas não necessariamente ele vai ser tão parecido, eu acredito que isso nunca vai acontecer. A gente que é pesquisador, programador, a gente tenta, mas eu acredito que não, sempre vai ter aqueles gargalos mecânicos, a como o pessoal fala, a robotização. Mais perguntas? Podem fazer, gente, não precisa ficar com vergonha. Tá bom, gente, muito obrigada, eu coloquei aqui para vocês, é muito rápido, né. Qualquer coisa, eu vou colocar aqui o meu e-mail, caso vocês queira, e eu quero agradecer, tá, vocês ficaram aí comigo esse tempinho aí, tá bom? Um beijo para vocês, tudo de bom.